E aí, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é mais um Fala Claudinha. E a gente está aqui com mais um programa muito especial para vocês. Hoje a gente vai falar de cultura, de arte, de leis. A gente vai falar sobre muita coisa hoje aqui. E hoje a gente está com ninguém mais, ninguém menos do que Oswaldo Gonçalves Júnior, ou Júnior do Teatro. Tudo bom, Júnior? Beleza, tudo bem, Claudinha? É isso aí. Vamos falar sobre o que tu quiser. Júnior, aqui a gente começa falando sobre, pedindo para a pessoa, para o nosso convidado falar sobre você, sobre a sua infância, sobre tipo se você nasceu aqui, onde você nasceu, um resumo da sua infância, quais as suas influências e tal, o que formou, né, a história, um resumo da história do que formou o Júnior que você é hoje. Ah, tá, beleza. Bem, eu nasci em 66, nasci no Santa Amaro, sou filho do famoso Bartolo do Carnaval, ícone do Carnaval do Guarujá, filho da Dona Antônia, foi funcionária pública do Walter Schepps. Eu passei toda a minha infância ali no Paicará, que eu morava ali, moro ainda, né? Na rua perto do Walter Schepps. Tive uma infância legal, como todo itapemense teve, né? Tempos bons, né? Que rolava, corria na maré, pulava no Ilso, pegava coquinho na Mata das Docas, né? Enfim, foi uma infância legal. E aí na adolescência eu não sabia direito o que fazer da vida, né? Não me via em nenhuma vocação de nada. E aí eu meio que deixei a vida aí, aí comecei a fazer teatro na escola, mas como, Qual né, uma escola que é? curiosidade no Walter Schepps Walter mesmo. Schepps, legal. E aí fui fazendo, brincando de fazer teatro, porque não era uma coisa bem amadora, até mais ou menos 87. E aí quando eu conheci um sujeito chamado Luiz de Assis Monteiro, né, diretor de teatro, eu digo sujeito com muito carinho, porque ele me ensinou quase tudo que eu sei. E a partir daí a gente começou a estudar o teatro mais sério, os teóricos, entender o que é ser ator, né? Quais as técnicas que você precisa usar para A história do ser um bom teatro, ator. coisas Aí, assim. claro, consequentemente vem toda a história. Mas eu me foquei muito em entender o que eu precisava fazer para enganar bem as pessoas, né? Porque a função do ator e do artista é essa, enganar. Ah, É, é? enganar, claro. A gente. Olha, eu sou atriz também, mas eu não engano. Não, como Eu atriz você. interpreto. Mas a sua função é enganar. Se você interpretar, conseguir enganar, é porque você interpretou bem. É, Né? é, Você engana que está chorando, sim. você engana que está com dor, você engana que está com Que raiva, tá que sorrindo. está sorrindo, né? Você engana que ama, você engana que odeia. Quase uma réplica da vida real. Da nossa vida real. Mas ali em cena você está enganando. Sim, propositadamente. Isso, Exatamente. pronto. Inclusive, mas existe toda uma técnica, né? Que você, então, eu fui fazer um espetáculo que eu tinha que chorar em cena. Então existe uma preparação técnica para isso. E quando nós estreamos, eu realmente chorei, né? No segunda apresentação também chorei, mas na terceira, quarta e quinta já não vinha aquele choro. Mas eu conseguia chorar. E eu fui perguntar ao diretor por que isso acontece, né? Quando o sentimento não vem. Aí ele fala, olha, você não tem obrigação de trazer o sentimento. Tu conseguiu enganar a plateia? A plateia percebeu, entendeu que você estava chorando? A plateia também chorou? Sim, então Tá tudo certo. tá tudo certo. E psicologicamente acho que até melhor, né? Porque a gente não traz a carga do personagem quando consegue, né? A carga emocional, digamos assim. Se a gente conseguir só interpretar e não sentir de verdade, é mais leve para a gente como pessoa, né? Mas eu acho que como trabalho, não. É, É legal quando você consegue trazer essa carga, mas ter controle dela, porque é esse que é o trabalho do ator, né? Então, se eu vou trazer uma carga de ódio, onde você em cena e eu tenho que te agredir, eu tenho que te matar, eu tenho que trazer essa carga, mas tenho que ter o controle já eu dela. que ia ter que morrer nessa cena, Exato, olha. imagina. Porque a cena tem que acontecer, mas eu não posso te trazer. Mas aí Né? você começou no teatro. Isso, e aí eu estudei, aí aprendi a entender como é que é o ator, e aí automaticamente vem o estudo da arte, e com isso vem o estudo político, porque a gente também estudou a questão política da arte, né?
E aí, é claro, a gente acaba indo para um caminho um pouco mais para a esquerda, eu diria assim, né? Então, você fala político no sentido de arte ter sido sempre algo de reivindicação, sempre, né? Normalmente ela sempre foi algo de contestação, no mínimo de questionamento, vamos dizer assim, né? Isso. O papel da arte Ela é usada dos dois lados, né? O dominador, né? A classe dominante, ela usa a arte também, justamente para continuar dominando. Geralmente. E aí vira entretenimento, né? Exatamente. É uma mistura, assim, quando né? vira exatamente. Por exemplo, vamos pegar as novelas da Globo, que é uma referência legal. Tem novela que tem arte? Tem. Tem algumas novelas que já viraram clássicos, que são obras de arte. Mas a maior parte, talvez 90%, é entretenimento. Mas o que o poder usa? Usa a arte da interpretação, a arte do ator, a arte... Porque a essência da arte, normalmente, assim, ela até na descrição do que é arte, né, ela é algo que faz pensar, ela é algo que faz questionar, mesmo a arte visual, arte plástica, ela é algo que sobrepõe não é só aquela imagem, ela é algo para fazer você pensar sobre aquilo. Então, e aí, Sim, né, é por isso que é arte. Tem esse papel de ativar os neurôniozinhos tico-teco ali e falar, o que é isso? Isso, se a arte não te provocar, né, ela não fazer, seja qual for, ela perde o sentido de arte, né? Já se entende isso. E entretenimento a gente, assim, ao menos eu, né? Não tenho, normalmente os artistas não tem nada contra o entretenimento, só separar as coisas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas distintas. Você não precisa, tudo que você for fazer, tenha que ter profundidade. Não, pode ser um sai de baixo da vida e tudo bem. Não tem problema nenhum. O que a gente às vezes questiona, né, Cláudia? É que só tem isso. Né? Esse que é o problema. Às vezes né? que dá dinheiro, né? Daqui a tem... pouco a gente passa para a parte financeira de ser artista neste país. E aí você foi fazendo teatro. E aí fui estudando, fui me aprimorando, e aí. Só que o teatro, aqui na Baixada Santista, nos anos 80 e 90, você não tinha escola, não tinha uma faculdade, só tinha em São Paulo. Hoje tem? Hoje tem o Tescom. Tem no Teatro Guarani também, tem, que é público, que forma atores, são 4 anos de curso. Agora, acho que faculdade mesmo de teatro, não sei se tem, acho que não. Não sei. Chegou a ter um período, mas não sei se tem mais. Mas hoje em dia também, com a internet, com os TikTok, com... né, fica complicado porque você estuda. Podcast, aí... Não. Eu tô falando do estudo. Tô falando do estudo do ator, né? O local para estudo é muito. Não sei, hoje tá uma coisa que eu não consigo meio ainda decifrar de que maneira. É outra época, né, Júlio? É outra época. Na nossa época a gente tinha que aprender lendo livro, né? E se a gente não for um velho com saudosismo, a gente não é velho, né? Também, né? Sempre tem o saudosismo da época passada. A gente não pode ficar preso lá, né? Mas sempre rola, né? Aí depois, você também teve... você também é músico? Não me considero músico. Se você toca profissionalmente, você é músico. Se não é musicista. Eu sou no carnaval, No carnaval a gente tem a nossa banda. Mas quando eu comecei a estudar teatro, eu percebi que aqui na Baixada... Eu percebi, não. Ficou evidente, né? Fica evidente. Até hoje é assim. Que você não tem mercado principalmente para o teatro, você não tem público consumidor, né? Uhum. Eu precisava ganhar dinheiro de uma outra maneira. Precisava ter dinheiro para viver, para comer. E aí eu me especializei na construção civil. Eu aprendi a pintar, a rebocar, levantar parede, fazer... Massa corrida. Ainda trabalha com isso? Olha, não quero mais. Eu tô no momento, esse ano que vem, eu não quero mais trabalhar com isso. Eu vou me dedicar nesse novo projeto né, da CIS, que depois a gente vai falar dele. Então eu não quero mais. Se for preciso lá na frente, é claro, porque a gente não vai passar fome, nem quero ficar morando na rua, né? Então tem que... Aí, assim, do teatro, até hoje, você teve uma peça, você também fez parte de um projeto
nas ruas de Santos? Que era No roteiro histórico. Tem aquela foto, Freixa, do roteiro Do histórico? roteiro histórico interativo. Esse daí, ó. E o que faz esse? Isso daí era um projeto muito bacana que, por causa da pandemia, parou e não conseguimos mais reativar. Isso daí era um projeto que nós começamos em 2003. Você está de padre ali, é isso? Ali eu estou de padre franciscano. Mas eu já fiz vários personagens. Aí é um projeto, era um evento que a gente acontecia, que saía do Outeiro de Santa Catarina, ali no começo da Constituição, e ia caminhando até a Igreja do Valongo, aí na Igreja do Valongo. E aí vocês iam com os personagens, com as crianças das escolas, que ali dá para ver que as crianças estão uniformizadas. São crianças de escola, isso. Então a gente, em cada ponto histórico, então tinha o Outeiro de Santa Catarina, tinha a Casa do Trem Bélico, as igrejas carmelitas Panteão, que tem ali, tinha o Panteão do Andrada, tinha a Casa da Frontaria, tinha o Museu do Café, que só ali é maravilhoso. E aí vocês saíam explicando esse roteiro para as crianças numa linguagem lúdica e tal. Isso, exatamente. Aí tinha uma história no meio, que aí tinha um escravo que aparecia porque estava fugindo, né, do capitão do mato. Então ele contava a história dos escravos na época, que eles fugiam, porque que eles fugiam e vinham para ali? Porque eles tinham a igreja do Valongo, que era uma igreja franciscana, que protegia, que abrigava os escravos, protegia os escravos, cuidava dos negros. E o papel do padre ali naquele negócio era só falar, meu filho, se não for escravo, você vai pro inferno. Sim, que já era a igreja dos carmelitas, que já era um outro conceito de igreja, né? Que já só aceitava quem, digamos, tivesse alma. Porque, né? Porque os carmelitas entendiam isso na época, né? É a hora que recordar é viver, é que a raiva some junto. Era uma época muito complicada, onde a igreja determinava. E aí, nesse percurso, as crianças, né, iam aprendendo. E aí tinha um escravo que ele ia no caminho meio que ligando um ponto ao outro, sabe? Até chegar no final. E o final é legal porque, como o escravo já estava num lugar onde ele era acolhido, ele lutava com o capitão do mato. Quem fazia o capitão? Ali, não sei se ali aparece. Ali apareceu o Jorge. O Júlio fazia o professor. O Júlio fazia o professor, a Guadalupe era a nossa. Tinha uma outra menina lá atrás. Ela fazia a Índia, porque nessa versão nós colocamos uma Índia, né? Tiramos o índio e colocamos uma Índia, que também falava. Mas agora vocês devem conseguir voltar com esse projeto, né? Que agora já deu. No meu caso, assim, eu não sei se eu vou ter tempo para isso. Você compreende? Então vamos passando a vida dele, daqui a pouco a gente chega na novidade, que tem novidade por aí. Segura. Segura, que tem novidade por aí. Aí você... E aí ficamos 10 anos, mas quando chegou a pandemia, a gente foi 10 anos é um bom tempo também. 10 anos não, ficamos... Que 10 anos? De 2003 a 2019, 16 anos. É bastante tempo. Foi bastante tempo. Alcançou bastante crianças, né? Bastante. Eu devo ter foto com um monte de crianças. Não, somar todas assim, os espetáculos para ver o alcance. É legal que você fala, atingimos tantas mil crianças, que vai dar bastante se somar. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Dá um impacto, né? E eu dessa turma toda, foi o único que estou desde 2013 até o final. Porque nesse período foi mudando as pessoas, foi mudando a empresa que fazia contrato com a prefeitura, né? Porque ali era a prefeitura que contratava a gente. Aí teve um período quando a prefeitura parou de contratar, foi para a escola particular. E aí também era outro problemão, porque Santos não tinha escola particular suficiente para manter o projeto durante um ano. Nossa, parece que tem bastante. Mas não tinha. A gente conseguia manter assim... Aí de lá tu foi para Machu Picchu ou tu foi para o Carnaval primeiro? Fui para Machu Picchu em 2016, aí eu já estava numa Ele realizou o meu sonho, que era ir para Machu Picchu, não fui ainda, o Júlio foi. Você irá, foi. Ali foi em 2016 que eu estava, ao mesmo tempo que eu estava no roteiro, eu estava num trampo, aí estava a fim de sair fora, peguei o fundo de garantia, férias, e falei, o quê? Vou para lá. Se eu não for agora, eu não vou mais. É bem legal, né? Era. E aí vim, né, nessa pegada, e aí em 2010 surgiu uma oportunidade na TV local, que foi fazer o programa da Cici.
E aí eu A construí TV essa... local e a STV. Não, a TV local na época foi a TV Guarujá. Tinha TV Guaru Guarujá. TV. Tinha a Guaru TV, que era do Rodrigo e da Kátia. Ah. E tinha a TV Guarujá, que era do Ribamar. Do Ribamar e da... Aí foi na TV Guarujá. Foi na TV Guarujá que eu comecei, fiz 6 meses lá, depois eu fiz 6 meses na Guaru TV. Era todo dia lá, não? Não, era uma vez por semana também. Mas era um período E diferente. assim, aí esse programa, quem é a Cici? Como é que surgiu Dona Cici na sua vida? Como é que é essa relação? Quando nasceu Cici? O nome Cici, ela nasceu de uma música do Raul Seixas, Sessão das 10. Eu fiz do interior, inocente, burro e besta. Fui morar em Ipanema, ver teatro, ver cinema. Onde tem Cici? Não tem Cici, mas o que eu fiz? Em 2000... Então, mas eu vou chegar. Ali foi o embrião. Ali, digamos que ali foi o espermatozoide da Cici, digamos assim. Porque fui fazer. A gente estava com um projeto aqui no Guarujá de teatro em cena. Então, acontecia toda a 4 e tu tinha sempre que levar alguma coisa. E aí do nada eu vi aquele vídeo do Didi, que canta... Betânia. A Betânia, que ele canta Betânia. Aquilo é clássico, né? É fantástico. E aí, ouvindo o Raul, eu pensei em fazer a mesma coisa. Que chegou como quem não... E o Didi vestido de mulher, o Didi sempre gostou, né? Fazer a caricatura de mulher. Aí eu fiz uma caricatura igual. Eu colocava 2 laranjas, ela ficava barbuda. Então era uma caricatura de mulher. E ela entrava cantando essa música. Do Sessão das 10 do Sessão Raul. das 10. Então ela como se fosse a história dela, entendeu? Aí, Dona Cici. Ao chegar do interior, a Dona Cici. Olha lá, ela ali pra quem... Ali ela já foi gerada. Ali já tá adulta. Ali já é mulher, já saiu, porque o parto da Cici foi em 2010. Aí a gente estava num evento chamado Vegan Rock Day. Isso, é o Júlio. Que a Neia que faz lá em Santos, aí com o E... Júnior. E aí, a partir dessa personagem, né, que era uma coisa bem caricatura, que hoje eu provavelmente não faria, porque o tempo é outro, porque ela apanhava no meio da... Porque quando ela fala, curtiu com meu corpo por mais de 10 anos, né? Eu colocava uma cena que ela apanhava, tomava porrada. Eu sempre fiquei na dúvida na parte que fala, foi tamanho desengano que o cinema incendiou, se foi ela que tá com fogo no cinema. Exatamente, né? Tu me deu uma que pode ser, de repente, pode criar uma mulher revolucionária. Porque eu sempre ficava assim, tipo, não, porque aquela casa ali da base que eu morava, você chegou aí algumas vezes ali, que a Grazi, a minha filha que tá na Austrália agora, ela era bebezinha, isso eu tô falando 30 e tantos anos atrás, literalmente, né? E ali a gente escutava muito Raul Seixas, né? Ali era o disco do Raul, que era branco, assim. Eu escutei muito também. Não foi ali, mas eu escutei muito. Então, aí, dessa caricatura surgiu o nome Cici Monteiro. E Monteiro não tem razão também, só foi o nome... O Monteiro eu coloquei para justificar a vinda dela para o Guarujá. Para criar uma relação dela com o Guarujá. O Monteiro, porque tem o bairro também. É exatamente isso. Foi essa relação que eu liguei. E aí, em 2010, eu fui convidado a fazer um programa de humor. O Ribamar falou, você não quer fazer? Porque meu pai fazia o Bartolo no Mundo do Samba, na TV Guarujá. E aí a gente conversando, eu falei, posso fazer. Aí me veio essa ideia de fazer um programa de entrevista com uma personagem mulher e quereria entrevistar sempre um outro ator fazendo... E aí no meio do caminho falou, não, vamos entrevistar alguém sempre sério, que é mais ou menos a ideia do... Quem já viu programas da Cici sabe o que eu estou falando. E aí eu precisei construir uma mulher, porque eu não queria fazer uma caricatura e também não queria fazer uma drag. Essa coisa de construir uma mulher é difícil até para quem é mulher, hein? Então, exatamente. Foi a partir daí que eu entendi realmente que o homem tem que pagar o jantar à mulher. Tem. Não é uma questão de machismo e não é uma questão de... Eu digo construir a mulher psicologicamente. Sim, por causa mesmo, disso. Muita... Porque o homem sai de casa, ele põe uma camiseta, uma bermuda, um short, acabou. Ele põe uma calça jeans que ele usou no trabalho, mas está limpa, né? Põe um tênis, fez a barba ou não. A mulher não. A mulher é muita coisa.
É muita coisa. Em geral unha, que eu não sou muito mulher nessa parte. Não. mas a maior parte das Sim, mulheres são assim. 99,9%. É unha, é colar, só no braço é um cuidado, no outro, no rosto, cílio. Aí tem a parte calcinhas, sutiã, depilação, então, maquiagem. Então tem todo um custo que a mulher tem, que faz parte, né? Isso a gente sem contar absorventes e, né? Sim, sem contar essa e sem falar da questão hormonal da. Nem me né? fale, então, nem me fale. Tem toda uma complexidade que eu vim percebendo com a Cissa, quando eu comecei a fazer a Cissa. Mas a questão hormonal você não tem como sentir. Não tenho. Só se a gente colocar um monte de alfinete em tudo. Mas eu tive 4 irmãs, né? Então deu para ter uma conviveu, mas convivi. Eu falo, gente, não é brincadeira. Para quem tem, não é brincadeira. Eu já tive TPM que uma parede que estava ali a vida inteira, no dia que eu tiver atacada, assim, se tiver uma TPM forte, eu quero derrubar aquela parede com a minha cabeça, né? Assim, é um negócio assim que não é normal. Aí você entendendo que aquele processo, aquilo você consegue, mas os nervos não... Sim. Não, e pior que você vai descobrindo isso sozinha, né? Não existe deveria haver uma rede de apoio e tal, alguma coisa, e até instrução. Em escola, sim. Instrução, porque quando a gente sabe o que está acontecendo, fica mais fácil. Claro, né? A gente sabe Mas... Então, aí, a partir daí eu comecei a construir. Aí eu precisei construir uma história para a Cici. De onde ela veio. Aí você construiu... Quem ela é, exatamente, como ela surgiu. E agora ela está voltando para o Guarujá. Ela está voltando para o Guarujá. Provavelmente final de abril, começo de maio, está estreando o programa na ISTV. Do mesmos modos que eu fazia antes. Um programa de entrevista de humor. Onde era entrevista sempre uma pessoa, que eu falo pessoa séria, né? E ao lado dessa pessoa séria, vem um ator, uma atriz que traz um personagem que linka, né? Sempre com o assunto e sempre fazendo de uma coisa leve, sabe? Engraçada, com humor. Porque a gente pode falar de qualquer assunto, até de uma tragédia, né? De uma forma leve, que não é... Ela pode ser engraçada, mas sem ser humilhante, né? Porque porque as pessoas confundem muito humor com deboche. Isso, exatamente. É uma coisa assim, deboche é deboche, humor é humor. É claro. O deboche, ele pressupõe a subjugação do outro, a diminuição do outro. Então, isso dá uma diferença. Mas não. É geral, assim, a maioria das pessoas não se dá conta, infelizmente, até porque se a gente parasse... a gente acostumou, né? Existe eu sempre digo assim, aí. As pessoas perguntam, às vezes, porque eu gosto muito do humor, eu gosto muito da piada. O drama é legal, mas eu gosto muito da piada. E é mais difícil fazer humor do que fazer drama. Porque o humor, se você não tiver o tempo correto, né? Você perdeu o time e já era. Existe um limite da piada? Né? Existe limite da piada. E, na minha opinião, onde é o limite da piada? É o local que você está. É onde que você está, é com quem você está, que vai ser o limite da tua piada. Se você é uma pessoa que tem tendências homofóbicas, racistas, a sua piada vai ser boa em local homofóbico ou racista. Se você não tem essa pegada, entende que não dá mais para fazer piadas homofóbicas e nem racistas, né? Então, isso já é um limite para você. Você já se limita e já sabe, esse local, eu não vou fazer esse tipo de piada. Então, o limite é o local. Hoje eu entendo que você pode sim fazer piada sem... Não dá mais para ficar fazendo piada de viado sempre, viadinho, sabe aquelas coisas, os trejeitos homofóbicos, os trejeitos. Não precisa mais. Dá para se pensar piada. Mas você acha que o trejeito em si ele já é homofóbico? Se ele não for bem feito, eu tenho amigas que são assim, que eu chamo até de viadas, né, na brincadeira assim, mas... e que são assim naturalmente, é o jeito delas, mulheres, hétero, e que, é o jeito delas. Então, não é tirando sarro, entendeu? Assim, mas elas são assim. Sim, então, tipo... Eu fazendo isso, que tem um limite, porque eu posso fazer isso de uma maneira debochada,
desqualificando você. Sim, é isso que eu tô te falando. Não só o gestual, existe um contexto que vai estar inserido Sim, ali. é Tá. que eu fui No simplifiquei, mas genérico. no geral é mais ou menos isso. Eu tenho que saber como é que eu vou jogar. Eu estou falando do outro, imitando o outro. Por isso que eu tenho uma preocupação muito grande com a Cici, sabe? De fazê-la. Um exemplo, eu não levo a Cici para qualquer lugar, eu não apresento ela em qualquer lugar. Primeiro porque tem um custo. Maquiagem é caro. Eu, Maquiagem é caro, você descobriu o preço da maquiagem. Nossa. Um rímel mais ou menos 40 e poucos reais. Sim, Um sim. negocinho assim. E se você comprar um baratinho, ferra a sua pele, Né, e borra não tudo, funciona. é. Aí você vai na luz, o bagulho tá todo desmanchando, você tem que estar sempre corrigindo. Então tem que ser coisa de qualidade. Por quê? Não é porque você é fresco ou fresca. Não é porque é o que vai aguentar a luz, é o que vai aguentar o tempo. É complicado. Não vai brilhar, né? Como. Mas a Cici, assim, a Cici é um cuidado que você tem que ter com ela. É. E vai estrear quando mesmo? Final de abril, começo de maio. Na TV aberta, na ISTV. Na STV, Quem isso. não tem, que estiver vendo, não more aqui, tem um playzinho. Como é que chama? Streaming? Não, Freixo, como é que é o nome? É streaming? ISTV Play, né? ISTV Play, Isso, que tem dá para o isso. pessoal baixar e ver e tal, É. tal. Então tem. A ISTV eu gosto que é uma programação bem old, né? Bem antiga. Passa Bastante. Jornada nas Estrelas, um Aham. negócio assim, bem legal. É bem legal, é bem legal. eu Cinema gosto. do nosso tempo. Charlie Chaplin, É. vai ver. Esses dias eu vi Planeta dos Macacos. Passa direto. É muito Chaves, legal. Esses negócios. É gostoso bem de legal. ver. Então fiquem atentos a essa estreia. Mas, Júnior, assim, o teu pai, ele teve a banda Bartolson muitos anos, né? Tem uma foto do pai dele aí? Ah, Freixo, do por favor? Bartolo. Não tem da banda, até acho que Tem ele com você, ele e né? eu, né? É. Então, esse meu lado artístico, olha aí. velho Bartolo. Quantos anos ele ficou com a banda? Ah, desde 72, ele morreu em 2010. E aí, assim, a Mais minha de mãe 40 cantou um anos. tempo na banda dele Cantou, eu também. lembro. E depois de algum tempo, eu cantei na banda do Comigo, Júnior também. a gente tem até você cantou comigo aqui no Itapema, essa daí é minha mãe, Ah, dona minhas Antônia, irmãs. odeio. Minha mãe faleceu em 2020. Aí não tá a Keilinha, não, né? Não, aí a Keila já tinha falecido. A Keila faleceu em 2013. E aí a Aí a gente, Claudinha. a gente cantou, a gente fez lá em Bertioga. Bertioga. Em Tinha Bertioga. gente pra caramba, Foi ali. aquele dia tava lotado. E ali eu marquei bobeira, viu? Que eu cobrei baixo. Essa foto aí, tinha É. muita gente. Aí essa camiseta aí também, de quem é essa arte Não, aí? essa arte é sua. essa Fala arte é aí da de quem é essa Cláudia. arte. E eu e a Claudinha, a gente tem um lance de amor e ódio, né, Cláudia? Eu Nossa. não odeio, não. Eu fiz, Não, eu é fiz forma de o falar. estandarte da banda também. Foi, tá lá em casa. Fiz tá lá em bordado, casa. estandarte que Dona Antônia, eu falei, a gente na hora, o pessoal, quem vai levar? Eu falei, a Dona Antônia. Foi mesmo. Ninguém põe a mão não, que é dela, essa honra é dela. Que é da Foi que a Bartolson. gente fez o bloco do Bartolo. Que eu me meto, assim, quando eu me meto, eu me meto. O meu pai, ele veio do carnaval de bloco em Santos, né? Nos anos 50, 60. Principalmente lá nos anos 50. Tinha os blocos de carnaval, os ranchos. E aí ele veio para o Itapema no começo dos anos 60, porque o irmão dele veio morar aqui, na Rua Amazonas. E aí ele veio para cá e eles tiveram a ideia de montar um bloco aqui no Itapema. E eles começaram a ensaiar ali na Praça 14 Bis e fundaram os Sonhadores do Itapema. Olha. Foi o primeiro desfilar em Santos, foram campeões há alguns anos lá. Quem desfilou, a galera bem mais antiga que eu. Quindim, só vai estar o Quindim e o Newton. O Newton e o Quindim voltavam lá, eu lembro. O que é o Quindinho E o lembra, é Newton. verdade. E o Newton também, o Newton ainda tá. É verdade, Talvez o Newton. Guerreiro vai dizer assim, eu era adolescente, O tava lá. Guerreiro, encontrei quando ele falou, tem um Xaxá também que desfilou, que sempre fala. E aí ele fazia bloco, aí veio, os blocos foram terminando e começou as escolas de samba. E só que na época o carnavalesco, que era aquilo que o meu pai era, né? Meu pai era, de início ele era mestre de bateria, mas ele gostava muito também de fazer os enfeites. Então ele era, eu diria que se fosse hoje ele seria um carnavalesco, mas na época não tinha essa Nomenclatura. e nem tinha esse valor, né? O mestre-sala e o porta-bandeira, a porta-bandeira nem tanto, mas o mestre-sala, o mestre de bateria, eram todos vagabundos, os pinguços, né? Os boêmios. Era quem tivesse por perto Estava ali. por perto.
E aí, como também não dava grana, e meu pai também tinha 6 filhos para sustentar, né? 5 na época, ele foi convidado para fazer no Brasil, o Atlético Clube, no Cinema Velho, a primeira vez que ele fez. Foi convidado Cinema Velho era ali perto da base? perto não? da base, Tá. ali na onde passava trilho de trem. E aí convidado para fazer uma banda de marchinha de carnaval. Ele foi. Aí ali ele ganhou um dinheiro e aí ele viu que não parou opa, mais. Aí... Não parou mais. Aí montou a Bartossom. E aí quando eu fiz, acho que 10, 12 anos, comecei a seguir a banda, participar da banda. A dona Antônia também Ela sofreu, era tadinha. muito paciente, porque assim, né, Muito. é complicado. Ter um parceiro artista em si já é difícil. Já, isso, E um parceiro artista que lida com carnaval, coisa já é mais assim, toda hora, o tempo todo, não tem tempo, não tem nada. É muito, já chega cansado, estressado. Sim, é claro, embaçado. E na época tinha uma coisa que meu pai, ele veio de uma geração onde tem carnaval, tem que beber. Né? Tem batucada, tem que beber. Não que hoje seja diferente, mas já é Pra mim menos. sempre foi diferente, eu sempre me diverti, mas eu sou a exceção. Não, ela Olha lá aí, os Bartoli. dois, ei, coisa bonitinha. Aí foi no meu carnaval, não Deus. lembro onde foi aí. Acho que aí. Não, aí foi no casamento do meu sobrinho. Eu adorava ir lá conversar com ela. Eu ficava Ah, conversando sim, horas é. com ela. Olha aí, antigão aí, ó. Olha. Aí ele com o O Jovenâncio. Freixo faz um trabalho de pesquisa Que bom. histórico, né? Olha isso. Olha aí, saudoso Itapema. Caramba, palmas pro Freixo Palmas agora. mesmo, cara. Caraca, muito bem, Freixo. Olha isso aí. Aí, ó. Aí foi a última vez que a gente desfilou na avenida. Que ele desfilou na avenida, a gente, né? Que ele montou um. Que aí a amazonense estava surgindo aí já, não estava? Já tinha? Não, aí já tinha surgido. Isso daí foi na época do Rui. Ah, Quando ele montou esse. olha, quem é ele ali? Aí ele é esse que tá aqui encostado no muro aqui. No caibro. O que tá com o braço em cima é o Gilberto e o. Agora, eu sou uma coisa aquele do ali. carnaval que eu não esqueço é quando, assim, tem uma hora que o povo vai murchando, né? Vai murchando, assim, perdendo as forças, praticamente. Aí a gente só virava pra trás, o Júlio. Mulata Bolsa Nova, aí pro Mulata Bolsa Nova, caiu o gato. Pior que é mesmo, né? Ressuscita todo mundo. A gente até falava, mulata Bossa Nova ressuscita Era defunto. muito legal, cara. Até a gente tinha Até hora a que não aguentava. gente. Porque teve gente fazer 3 apresentações no outro dia, a gente aguentava mais. Aí Mulata Bossa E uma coisa louca é que assim, que surgiu do nada. Eu lembro que Mulata Bossa Nova a gente tocava e não tinha essa pegada de todo mundo pular, dançar. Hoje não, hoje já tem um momento especial do Mulata Bossa Mas é aquela parada dela. Eu acho que ela é, tem acho que é isso. É. Ela dá um pique Ela dá um cardíaco. pique, a entrada, né? Tananana. E aqueles sopros. meninos do sopro lá, era muito bom, que eles iam lá pro meio e Sim, puxavam de lá. O Alan e a Flávia. Muito legal. É muito. Muito A gente bacana. ainda faz isso um pouco hoje. O Alan não tá mais com a gente, não. E aí, gente boa. e aí foi assim, o meu veio artístico veio justamente dessa pegada do. E como é do ser Bartô. artista aqui no Guarujá hoje para viver de arte? Júnior, dá uma pincelada pra gente se dá para viver de arte, não como dá, que tá a questão não dá, cultural. não, viver de arte. E assim também, primeiro, se você quiser falar mais um pouco sobre viver de arte, ou se só não dá, já define, né? E eu ia pedir para você explicar para as pessoas, porque existe muita não é confusão, né? Desinformação, primeiro em cima da Lei Rouanet, Sim. e segundo em cima da Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, e a diferença dessas, se você pudesse dar uma pincelada explicando a diferença dessas três, e aqui na cidade como é que está essa questão dessas leis de fomento, incentivo, de como é que está isso, se você quiser falar, é claro. Não, não tem problema nenhum, não. É que também, gente, olha, nem me isentando não, porque eu nem estava aqui, eu soube que teve alguns babados, mas eu não Sim, estava aqui, então eu escutei uma coisinha ali, outra ali, mas não cheguei a sentar com alguém como estou sentando agora e falando, então... Então, eu posso falar de carteirinha. Então vamos começar. Tá longe do microfone. Tá longe? Primeiro, a lei Aldir Blanc, vamos começar pela lei Rouanet. A lei Rouanet, ela, se não me engano, ela é de 94, parece, é do governo Fernando Henrique. E ela é uma lei de incentivo que não é, as pessoas acham que o governo pega e coloca dinheiro. Vou dar 5 milhões para Cláudia Raia, pega aí. Não, esse é um dinheiro de incentivo fiscal, né? Então você manda o seu projeto para o governo federal, Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura analisa, vê a possibilidade, beleza, tem relevância,
e permite que você pegue essa verba e vá nas empresas e tenta buscar. Pega a verba não, você pega Essa verba não, desculpe. Que você pegue o direito, né? A autorização, que na época era um selo que você ganhava, e você ia com o seu projeto nas empresas arrecadar essa verba. E a empresa, todo o dinheiro que ela dava, ela batia 20% no imposto de renda. Então, assim, para quem não entendeu ainda o que é a Lei Rouanet, você vai lá, inscreve seu projeto ganhou, e pode ser, vamos colocar aqui que fosse 5 mil, tá? Vou fazer um exemplo, assim, didático, para quem ainda não entendeu o que é a Lei Rouanet. Aí, o seu projeto de 5 mil ganhou. Digamos, o meu projeto, tá? Vamos fazer bem claro. Ele é o Ministério da Cultura, eu vou lá no Júnior, pego e o meu projeto está aprovado. Aí eu vou na loja ou na empresa qualquer, com essa aqui, ó, tipo, vou lá na Aí pego e falo, ó, eu tenho aqui aprovado para mim 5 mil para eu fazer a minha peça de teatro. Aí a empresa me dá esse dinheiro e na hora de ela declarar um imposto, este valor em imposto, ela vai deixar de pagar em imposto. Não é dinheiro em espécie que sai do cofre do governo. Não, e aí tem uma diferença entre a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, né? Isso. Então, mas a lei Rouanet, ela veio durante um tempo sendo o único mecanismo de incentivo do governo federal. Com a pandemia, percebeu que quem mais precisa de ajuda, de incentivo público, é o artista local. São as pequenas produções. Exatamente. Porque, assim, quando ele falou milhões, é porque normalmente a Lei Rouanet ela entra, mas o pessoal consegue a chamada autorização para captar o dinheiro. São projetos grandes de milhões e tal, e aí pega empresas grandes que já tinham potencial. Sim, porque é algo que acaba sendo inerente à lei. E aí era o calcanhar de Aquiles da lei, né? Porque eu sou uma empresa, aí vem a Cláudia e fala, me apoia aqui. Aí depois Quem é a Cláudia? Quem é a Cláudia? Aí depois vem a Cláudia Raia e fala, me apoia aqui. Né? Se o meu objetivo é marketing, é aparecer, é fazer propaganda, então é claro que eu vou dar esse dinheiro para a Cláudia Raia. E não para a Cláudia França. Exatamente, porque é assim que o mercado pensa. Mas, por outro lado, porque, na verdade, a Lei Rouanet, ela servia para espetáculos de nível nacional, mas principalmente quem se utilizava muito delas eram os museus, os teatros, Pinacoteca, filmes também, né? Exatamente. Então, audiovisual teve bastante. Então vamos voltar para a Lei Paulo Gustavo. Então, com a pandemia, o governo entendeu isso. É ali que funciona, na cidade, é o artista local que a gente precisa ajudar. E aí tinha uma verba no Fundo Nacional de Cultura de 3 bilhões de reais. E aí os parlamentares, né, eles lá, junto com a classe artística nacional, eles vão pegar então esse dinheiro, esses 3 bilhões, e vamos jogar nos municípios. Porque os artistas no município já estavam ruim antes da pandemia, com a pandemia piorou mais ainda. Tudo né? fechado. Né? Tudo fechado. O mesmo exemplo, que a gente estava falando do roteiro, o roteiro me dava uma grana suficiente para eu poder pagar água, luz, né? Algumas coisas, internet, conseguia pagar a custo do celular, enfim, de onde eu vou buscar esse dinheiro? E a arte foi a primeira a parar e a última a começar. E era um tempo que não adiantava nem falar assim, eu vou fazer ali na rua, porque não tinha ninguém na rua. Não tinha ninguém na rua, exatamente, não tinha como fazer, então você tinha que ficar em casa mesmo. E aí eles entenderam, então vão mandar esse dinheiro para lá, e aí dividiu, e junto com a lei Aldir Blanc... Então, a Paulo Gustavo, você está falando da Paulo Gustavo? Não, estou falando da Aldir Blanc. Da Aldir Blanc, tá. Mas ela manda dinheiro direto para a prefeitura. Direto para o município, vai direto do governo federal, não passa pelo Estado. Não, vai direto para o município. O Estado também tem uma parte dessa verba, mas é o Estado que se resolva. Uhum. Então, todo o município... Na lei Aldir Blanc, o município do Guarujá recebeu aproximadamente 2,5 milhões de reais. Só que a lei Aldir Blanc ela já veio meio com alguns recortes para onde que o dinheiro tinha que ir. E um dos principais, onde o dinheiro foram para os ILEIs, né? os centros de candomblé, de cultura afro.
Que ela já veio no edital, já vinha descrito mais ou menos o que era. Que uma Tá. parte tinha que ir para esses grupos culturais. Entendi. Né? E nesses grupos culturais, o que a gente mais tem são os ilês. Porque aí tem toda uma discussão técnica que precisa ser Capoeira falada. não entra aí nisso. Oi? Capoeira entra nesse ou não? Ela entrava, mas como uma arte individual. Tá. Entendeu? Porque a gente entende que todo centro de Umbanda, ele não é só um lugar religioso. Ele é um lugar que ele representa toda uma cultura. Né? Ele vem de uma linha. Vem de uma linha, entendeu? Tem todo um... Tem a dança, tem a roupa, tem a comida, tem um monte de coisa. Mas aí, assim, seria para projetos de festivais. Não, seria dentro. para manter o centro. Para manutenção. Manutenção, para pagar o que foi. Entendi. O que precisou, conta de água, de E aí luz. deu problema isso? Não, pelo contrário, funcionou direitinho. A verba foi distribuída e uma porcentagem dessa verba era para os artistas locais. Então foi uma boa parte. Para isso, que eu não lembro agora, acho que foi mais ou menos uns 800 mil dividido para os outros segmentos. Como nós temos aqui no Guarujá o Conselho de Cultura e nós temos 10 segmentos culturais no Conselho, foi dividido em 10. Uhum. A Lei Paulo Gustavo era uma lei exclusiva para o audiovisual, que era para ter vindo... Gente, audiovisual é para vídeos, coisas, filmes, curtas, aquelas coisas, né? Assim, você pode explicar para jogos eletrônicos. Não é, teatro. A dança entra com audiovisual? Não. É só isso. É cinema, internet, websérie, né? Jogos eletrônicos. Jogos entra, que louco. Entra jogos eletrônicos. Poxa, agora eu fiquei bege com isso. Porque é audiovisual, porque assim, a gente né? não, mas a gente não entende, assim, não, eu ao menos não vejo ainda. Mesmo porque o jogo eletrônico, geeks, né, o jogo eletrônico ele é um entretenimento, né? Ele não é um esporte, ele é como se fosse história em quadrinho, como se fosse um jogo de tabuleiro. Os que tem enredo, mas não é todos que tem, né? Será? Mas aí... tá. Enfim, aí foi, né? Só que a Lei Paulo Gustavo era para ter vindo junto com a Lei Aldir Blanc. As duas eram para vir junto. Só que não veio porque a Lei Paulo Gustavo não tinha sido regulamentada. Aí ela só veio... E aí quando esse dinheiro chega na cidade, quem decide é o prefeito, é o Conselho de Cultura, é a Secretaria de Cultura? Quem que decide a divisão dele? Como é que é feito isso? Então, é isso que é o louco. Quem decide para onde vai, como tem que ser feito esse dinheiro, é a sociedade civil organizada. Que no caso é o Conselho. O Conselho, ele pode puxar isso. Ele tem que ser quem chama a sociedade. Mas a sociedade civil organizada é o Conselho, não é? Se está fora do Conselho, não está organizado. Não, pode ser uma associação cultural. Pode ser, um exemplo, eu, você e mais 4 artistas se organizar e querer participar. Nós estamos organizados ali. Né? Então, quando eu digo a sociedade civil organizada, no sentido de que está organizado para debater... Quando se fala de jurídico, assim, da parte legal, quando se fala organizado, é necessário organização CNPJ, vamos dizer assim. Não necessariamente. Não necessariamente. Eu não olhei esse edital, entendeu? Não necessariamente. Não necessariamente. Quando eu digo organizada, que se organizou, está participando dos debates. Então, nós nos aí decidiu todo mundo junto. Isso, aí nós participamos e decidimos. Então, eu vou falar da Aldir Blanc. Como é que foi feito? Então, decidimos... Quanto que era o valor da Aldir Blanc? 2,5 milhões. Aí ficou 800 mil para os segmentos artísticos culturais, né? E 1.700.000 para os ilês, para outros grupos culturais. Aí como é que nós fizemos isso? Nós fizemos um comitê tripartite, que a lei permite. Então, que era feito pela sociedade civil, membros do Conselho de Cultura e membros do governo, da Secretaria de Cultura. Então, eu fiz parte do comitê como sociedade civil. Então, nós nos reunimos e decidimos para onde vai o dinheiro, de que maneira vai ser feita assim, vai ser feita assado, como vai ser distribuído. Aí lançou o edital, montamos o edital, lançou o edital e o dinheiro foi distribuído legalzinho. Teve um conflito aqui ou ali,
mas natural, de um processo novo, que ninguém sabia como fazer. Né? Quando vem a Paulo Gustavo, a gente fez a mesma coisa. Fizemos do E a mesmo Paulo jeito. Gustavo mandou quanto? 2.450.000. Quase o mesmo valor. Quase o mesmo valor. E sem essa descrição, sem essa separação dos Não, aí e-mails. já veio. Porque geralmente a Audi Blanc e a Paulo Gustavo, ela já vem com recorte para onde tem que ir, né? Como é que tem que fazer? Quando eu digo para onde tem que ir, assim, ela já fala, um exemplo. Na Paulo Gustavo veio 2.400.000 e pouco, então tinha 700 mil, se eu não me engano, era para os outros segmentos artísticos, que nem a Audi Blanc. E os outros 1 milhão e pouco que sobrava, acho que 1.800.000 mais ou menos, já vinha também dividido. Então, exemplo, tinha que ter uma parte para cinema itinerante, outra parte tinha que ir para cinemas, para cineclube, outra parte tinha que ir para websérie, outra parte tinha que ir para curtas, né? Então, a gente organizado, a gente resolve quanto vai para qual lugar. Então, teve um debate, para exemplificar aqui, teve um debate sobre cinema itinerante. A sociedade civil entendia que não tinha necessidade de fazer cinema itinerante. Ia se gastar um dinheiro desnecessário. O governo falou que não, vamos fazer. E o governo veio com uma proposta de se fazer cinema itinerante. Aí teve uma discussão, debate aqui e ali, cada um defendendo. Vai para votação. Aí foi para votação, e na votação se entendeu que tinha que ter cinema itinerante. Né? Eu gosto. E tudo bem. Eu não estava lá, mas concordo. Sim, mas É até meu sonho, inclusive. isso foi um debate justo, um debate democrático, né? E tudo bem. Cada um defendeu a sua tese e ganhou aquela que a maioria do comitê. E foi isso que assim, para quem aconteceu. estiver vendo e não entender, eu sou favorável, principalmente numa cidade como Guarujá, que a gente tem um cinema só lá, né? 2, né? Tem um no Ferryboat e outro lá na Pitangueiras, mas e tem uma outra região toda, assim, você tem áreas gigantescas. Assim, então, mas já existe que não um tem recurso. cinema, então assim. Nós temos 2 cineclubes nem aqui. teatro, né? Então, eu sempre fui favorável que você tivesse nas praças mesmo, com espaços, porque a gente já tem essa característica local de estar nas ruas, né? A gente tem uma população que põe a cadeira na calçada, que convive na rua, né? Tem isso, tem então, essa... assim, dentro dessa perspectiva, eu acho legal que hajam ações e coisas que envolvam as pessoas comuns da comunidade, que ninguém sabe o nome, mas está ali, vai ver o filme, vai ver o negócio, vai sair. Eu sou favorável que haja assim. Não sei como estava sendo bolado, mas sempre... né, assim, foi uma discussão boa. Né? Eu, particularmente, acho que a gente não precisava gastar esse dinheiro com cinema itinerante. Fiz a minha defesa lá e tudo. Porém, não e passou. Aí, no final, e tudo ficou bem. como essa verba toda? Então, aí ficou distribuído. Assim, toda, porque pra gente é muito dinheiro, assim, mas distribuindo fica A pulverizado. gente precisaria né? fazer um programa só para falar sobre por quê. Porque o resultado final da Paulo Gustavo, no meu modo de entender, e no modo de entender de mais algumas pessoas, ela não foi justa. E nem foi feito aquilo que o comitê tripartite tinha decidido. Como assim? Mas não ficou em ata? Então ficou em ata, ficou registrado, tudo. E não tem que cumprir? Deveria ter cumprido, mas não cumpriu. Mas se não cumprir, vai dar Ministério Público, vai dar uma par de coisa. Era não para ter feito tudo isso. Nós tentamos. Porque verba pública, gente, assim, verba pública, mesmo ela vem para a prefeitura gerenciar aquilo, ela já vem com umas regras e tem que ser cumprido. Exatamente. Tem que ser cumprido. Se a regra era, faz-se o conselho, faz o modelo e resolve-se ali, o que foi resolvido ali vira lei. Então, exatamente, mas não virou. E veio com muitos erros, muita irregularidade. É que eu já falei tanto disso, né? Mas vou te dar um exemplo. Na lei, ela diz, a lei federal, ela diz que não poderia uma pessoa só ganhar 2 projetos no mesmo inciso. Então eu poderia ganhar um projeto. É aquele lance que era 3 para cada... Eram 3 de cada coisa que ia ganhar? Essa lei não, porque eu vi uma que era assim, que falaram que era 3, por exemplo, cinema, 3
projetos iriam ser contemplados? Teatro, 3. E aí a pessoa não poderia ganhar 2 dos 3 que existiriam? Isso. Porque assim, foi dividido a verba para longa-metragem. Então, foi aprovado, foram aprovados 3 projetos de R$100 mil. Curta-metragem de 15 mil. Acho que era. Gente, longa-metragem é filme grande, curta-metragem é filme pequeno. Para quem não entende a linguagem do cinema, que não é todo mundo que é obrigado a saber. Isso, para cineclube. Então nós percebemos, nós vimos que tinham 2 cineclubes aqui no Guarujá. Tem? Tem, a Casa 3 e o... É cineclube? Ele faz cineclube lá. Ele já tem quase 2 anos fazendo cineclube. Ele fez durante a pandemia, então? Não. Depois da pandemia. Depois da pandemia. 1 ano e meio, digamos assim. E tem também o Reisado Sergipano, que também faz cineclube. Então, aonde é esse? lá no Espaço dele, no Santo Antônio. Tá. Então, essas 2 entidades receberam uma verba para, acho que era de 58 mil, se eu não me engano. Eu falo porque está público, está em edital, está lá. Para reformar o lugar, para adequar o lugar, para fazer o projeto acontecer. Porque um cineclube, ele tem um custo. Sim, né? Tudo tem custo. Toda vez que você vai apresentar o filme, não é que nem a avó apresentar na televisão, não é isso. É projetor se for de fazer cinema, o correto, até para apresentar na televisão, você teria que pagar o direito autorais. Exatamente. Então já tem essa verba. Então, às vezes. Paga, mas teria que pagar. Um cineclube hoje, para apresentar um filme, é um custo mais ou menos de R$1.000, né? Entre pagar e toda a estrutura, enfim. Então, essas 2 entidades ganharam essa verba. Então, tinha na lei que não podia uma pessoa ganhar. 2. Tá. No projeto de cinema itinerante, um cara só ganhou, porque eram para ser 2 projetos de 100 mil cada. Quando o governo veio apresentar projeto, o governo queria um de 200 mil. Aí, na briga, para ganhar, a gente acabou. Então, vamos fazer 2 de 100. Tá bom. Só que quem ganhou esses 2 de 100 foi a mesma pessoa. O mesmo CPF, o mesmo CNPJ. Eu acho que foi CPF ele. Mas ele tem cargo no conselho, não? Não. Ele apresentou o projeto. Ninguém sabe, eu não sei quem é a pessoa que ganhou para fazer o cinema itinerante. Ele ganhou R$200 mil. Está na conta dele lá R$200 mil. Já receberam? Todo mundo já recebeu. Já? Já, todo mundo. E aí que foi Não, que eu tinha ouvido falar que estava empenhado, que não tinham pago. Então, estava emperrado, porque quando o resultado saiu, eu e mais um grupo de artistas levantamos a voz apresentando as irregularidades. Tem dezenas de irregularidades, dezenas. E nisso a gente contatamos um advogado e íamos entrar no Ministério Público para que revertesse o quadro. Só que aconteceu o seguinte, o Conselho de Cultura, que era o que tinha uma força soberana para fazer realmente acontecer... Inclusive o dever de fiscalizar. Hein? Então, o Conselho de Cultura não tomou a atitude que, no meu modo de ver, teria que ter tomado. Ou seja, não foi para a luta, não foi para o conflito. Mas assim, aquela pergunta que não quer calar. Existe a possibilidade, eu não sei quem são, né? Faz tempo que eu não vejo. Essas pessoas que não foram contra, elas foram beneficiadas? Como assim? Não entendi. Elas não reclamaram porque elas ganharam, ou não ganharam, né? Elas não tinham projetos aprovados. Não, foram aprovadas, a maioria foi aprovada. E eu aí, tive um projeto contemplado mas, também. Então, às vezes o que impediu foi o medo de o dinheiro delas não virem também dos projetos deles, não sei. Aí funciona tipo como uma chantagem, né? Eu posso conjecturar de várias maneiras, mas a única certeza que eu tenho é... Não estou sendo advogada do diabo. Não, assim... o que você está falando é o que mais me parece, que as pessoas ficaram caladas esperando o dinheiro cair. Achando que não, se eu levantar a voz e for brigar, vai ter que fazer tudo de novo. Aquele sambinha, se a farinha é pouca... Exatamente. Eu posso falar com toda tranquilidade, porque eu tive um projeto contemplado de R$10 mil. Eu podia ter ficado calado, mas o resultado final, eu vou ser sério, me sinto trouxa. Eu acho que quem ganhou muito dinheiro tem que mandar umas plaquinhas de trouxa para mim.
Porque foram 4 meses participando de reunião, de discussões, sabe, de indo lá, discutindo com fulano, com Beltrano, lendo a lei, entendendo a lei, para a coisa sair E teu projeto certa, era para fazer, o quê? para apresentar um espetáculo teatral. E assim, só para resumir, e para você entender como a coisa já começou errado. Nós tínhamos aprovado que teria que ter parecerista para aprovar os projetos de fora da cidade. Justamente para manter a lisura. E aí nós foi informado que não daria tempo de contratar parecerista por causa do prazo de edital. Na primeira reunião. Então nós falamos, então vai ter parecerista da cidade, né, com membros da sociedade civil. Beleza, beleza. Numa segunda reunião, já veio uma informação de que não, que daria tempo para você contratar parecerista, porque você podia fazer concomitante ao edital. E aí nós decidimos e falamos, então vai ter que ter parecerista. E aí todo mundo aprovou. Todo mundo aprovou. Até o último momento, a Secretaria de Cultura falou que estava abrindo edital para parecerista. Pois bem, não abriu edital para parecerista. E quem fez as escolhas dos projetos foram membros da Secretaria de Cultura. Pessoas que também participaram do processo de construção do edital. E pessoas que não tinham conhecimento, né? Porque uma coisa é o Júnior fazer teatro, outra coisa é o Júnior querer aprovar projetos. São coisas diferentes. Entendi. Não é porque eu faço teatro que eu sou especialista em projetos. Mas é assim, aí ficou como agora? Todo mundo já recebeu, então essas ações todas vão surgir na cidade, tanto cinema interativo, sim. essa coisa toda vai Sim, ter que acontecer. Vai ter que acontecer. E Tudo qual é o isso. prazo? Até o final do ano. Ah, Até o final do ano. entendi. Teve uma pessoa que ela sozinha vai receber 250 mil reais. Ela foi contemplada em 3 projetos. Ela foi contemplada em 2 e o filho dela em 1. E os 3 tomados dá 240 mil reais. É filme? É filme. Filme e websérie. A questão é, só tem ele. Não tem mais ninguém que faça mais nada na cidade. O websérie eu acho que ninguém faz, né? Nunca fez, né? Nunca vi falar. Não, mas teve projeto. Teve gente de fora da cidade que mora em Santos. Casal de jornalistas que mora em Santos, que teve projeto aprovado aqui. Então, o resultado, quando a gente viu o resultado, foi um resultado que você... advogados Olha, então, aí assim, agora vocês já fizeram a denúncia, o Ministério Público vai... Nós não chegamos a entrar no Ministério Público, porque faltou dinheiro. Mas a própria prestação de contas vai embarrar em alguma coisa, porque a prestação de contas ela não é só a contabilização, ela é a contabilização batendo com o que estava no edital. Isso é a base. Claro que não tem gente suficiente lá para olhar tudo em todos os municípios e tal, beleza. Mas se pegarem também, se for lá detectar e olhar... Mas aí tem que ter alguém que faça a denúncia. Porque, não, Se mas ninguém mesmo com denúncia tá difícil, porque é pouca gente para fiscalizar tudo. Exatamente. Então, como a ideia, quando se coloca a sociedade civil para participar, é essa, é que já se sabe que o Ministério Público em si não vai dar conta. Não tem gente suficiente para olhar tudo, todas as e coisas, quando se coloca todos os processos, tudo. Então, aí quando a sociedade civil ou não participa, ou participa de forma, digamos, modesta, acanhada, com medo de... Aí a coisa complica. E aí o governo ganha. Então, num primeiro momento, tanto que na verdade, aqui a gente está falando, do primeiro foram 2,5 milhões, segundo 2,4 milhões, a gente está falando de quase 5 milhões. Só de verba para a cultura e que veio do governo federal. Então, assim... vai vir nos próximos 5 anos... A gente vai ter que ver, pipocando até o final do ano, muitos eventos culturais na cidade, porque a verba, como o Júnior está falando, está saindo, então o pessoal tem que fazer as coisas. A gente tem que ver as coisas acontecendo. Principalmente no audiovisual. E vamos cobrar. Por exemplo, no mínimo nós temos que ter, no final, nós temos que ter 2 longas na cidade. Desculpe. Nós temos que ter uma websérie. Nós temos que ter vários curtas. Nós temos que ter apresentações
de peças teatrais, nós temos que ter exposições de arte, nós vamos ter 2 cinemas, Itinerante? cineclubes, Não, cineclube tem o e cinema. nós vamos ter que ter cinema itinerante. Então, né? Quanto Então, tempo tem, Freixo? Eu me perco. Uma hora certinho. Eu me perco todinha aqui. Júnior, quer falar mais alguma coisa sobre essa questão do... eu acho que da Paulo Gustavo, assim, a gente conversou muito por cima, porque para entender bem tem que estar mais esmiuçado, né? Mas assim, E resumindo... acaba sendo um assunto chato para quem não conhece, não entende, não está no meio do babado. Que quando eu estava lá no podcast dos meninos lá do Freixo do Ceará, que foi o Pepe lá da City, eu perguntei para ele, porque tinha os 500 mil lá que saiu, ele colocando que estava apoiando e tal. E quando ele explicou, eu falei, mas eu falei, eu não sabia, eu queria entender. E quando ele falou, eu falei, realmente é igualzinho a Lei Rouanet. Só que a Lei Rouanet é do esporte. Porque eles fazem o aporte do negócio, incentivam os times, as coisas, e faz a publicidade positiva, legal, só que vai descontar. Isso. Então, eu falei, na verdade, isso assim, e é fato, não é a Cláudia que está falando, é o fato. Na verdade, não é um investimento assim, que sai o dinheiro da empresa, sai, mas ele vai retornar em desconto de imposto e em publicidade. Ganha 2 vezes e tal. Então, é a mesma coisa, né? Existem várias leis em outros setores, nesse sentido também, que funcionam, mas é engraçado que a gente só vê só a Lei Rouanet sendo atacada, né? Sim, é verdade. Eu acho engraçado isso. Mas né? existe uma coisa da lei, principalmente na cultura, que se não tiver envolvimento da classe artística, se o artista não entender que fazer política pública de cultura a gente ganha mais do que fazer política de balcão, né? A gente não muda, né? Não vai melhorar. Porque a classe artística, infelizmente, no Guarujá, e eu digo isso infelizmente, entende que política boa é a política de balcão. Eles entendem que a política do secretário de Cultura que está lá é a política que tem que ser feita. Do que qualquer um que estiver lá, né? No caso assim, você não está falando diretamente do que está agora. Não, de qualquer um, que tá, de qualquer um. Só para não falar... Se ele for meu amigo, beleza. tá. Entendeu? Para esclarecer. Quando a gente fala de política de balcão, é isso, né? Não é o que está lá agora, tá, gente? Não, nem sei quem está lá agora. Também não sei. Eu sei que era o Freixo que é o cara mais bem informado eu dessa sei que sala. eu sei que era o Renato, né? E eu tive altos embates, não com ele, porque ele nunca participou da reunião do conselho. E nem da reunião do comitê. Né? Nunca, em nenhuma, eu nunca vi. E eu sempre criticava muito ele, porque eu achava que... eu sempre defendia, porque na reunião do conselho, mesmo sendo conselheiro, a gente tem poder de fala. E o conselho, gente, ele não decide só essa questão dessa verba. O conselho Não. ele decide todas as diretrizes de tudo que vai acontecer na cultura. Então, é uma coisa muito importante. E eu já falei aqui desses conselhos em outros programas, assim, que existe o conselho de saúde, o conselho de educação, o conselho de várias coisas. É importante que as pessoas participem, que deem a sua voz, percam o seu tempo, porque assim, você perde tempo por um lado, mas enquanto sociedade, enquanto comunidade, está ganhando por outro lado. E assim, é importante participar. A princípio é muito chato, as coisas que falam são mais chatas. Para quem não está acostumado, né, Júnior? É um bagulho cansativo. Mas assim, sabe? Não, tem que participar. É necessário. Porque os conselhos, o Conselho de Saúde, um exemplo, o que determina o itinerário, para onde vai as linhas de ônibus, o preço de ônibus, do valor do ônibus. Conselho de Transporte. É o Conselho de Transporte, é o Conselho. A gente participou uma vez umas audiências públicas, eu, Xisto, levamos até a Rebeca era pequenininha ainda. Exatamente, é o Conselho. Quem decide se a gente vai ter uma saúde pública boa ou vai ter uma saúde pública de OCIP, né? De ONGs, é o Conselho de Cultura. É claro, ele decide, ele faz o que quer. Saúde, não é isso. Tá falando da saúde e falou cultura, mas é o da saúde. O da saúde, é isso. Eu falei cultura, mas é o da saúde. Ou seja, os conselhos, eles hoje têm um papel fundamental. Agora, precisa ser independente. E essa independência só vai vir da participação das pessoas. Exatamente. Senão não consegue. Senão não consegue. Não tem como. Não tem como. E aí o governo toma conta. Por quê? Porque o governo tem estrutura. Ele tem tempo, ele tem o transporte, ele tem o horário.
Ele está no seu horário de trabalho. E hoje em dia está facilitando muito para as pessoas participarem, porque tem reuniões que são virtuais, tem uma série de coisas que dá para melhorar a participação da galera, que facilitou, né? Assim, então, mas eu acho que o que falta, eu vou falar no caso do artista. O que falta é aquilo, Cláudia, que a gente sempre conversa. Consciência de classe. Consciência de entender, sabe, que eu sou um artista, que dinheiro público não é... Eu não tô ganhando esmola, eu tenho direito, porque todo o segmento da sociedade, todo, a indústria bélica, a indústria automotiva, a agricultura, a indústria farmacêutica, a indústria petroquímica, todo segmento pega dinheiro público, todo. Vocês acham que o agronegócio não pega dinheiro público? A função do dinheiro público existia isso. É para isso, exatamente. Então os artistas também merecem essa verba pública. Porque produzir arte não é barato. E não é fácil, assim. Às vezes a pessoa olha de longe e fala assim, mas isso assim, não é... Mesmo para quem já tem o know-how, para quem já fez, todo o projeto precisa de todo um estudo antes, de um negócio. Nessa hora de chegar lá vou fazer de qualquer jeito, não é? Tem uma elaboração prévia, tem estudo prévio, não é assim. Então, assim, tipo, na sua casa, você vai fazer um aniversário, você não planeja para quantas pessoas, se vai dar comida, que hora que é o parabéns, que tipo de música, se vai ter som. Assim. Então, e você não quer bem feito? Né? Tudo precisa, para ficar legalzinho, de uma organização mínima. Essa organização leva tempo da vida das pessoas que merecem ser remuneradas por isso. Exatamente, isso tudo. A gente olha para esse estúdio aqui da Claudinha, é um estúdio bonito e simples, mas não surgiu do nada. Não. Ela precisou trazer essa mesa. Vamos pôr até o Pix aqui, o Freixo. Depois dessa deixa, a gente põe o Pix. Sim, mas eu acho que inclusive deveria pedir mesmo. Eu acho que tem que pedir o Pix, tem que monetizar isso daqui, porque é um trabalho, há um esforço para fazer isso. A gente faz as agendas, a gente faz os flyers, a gente faz o negócio. Exatamente. E tem a pessoa ali, além de pesquisar, ainda está mexendo no negócio ali. Então, é um entretenimento, um momento que você está informação e entretenimento. Então, informação também. E a arte cara, então ela precisa ter um incentivo público. Para você ter uma ideia, a Alemanha, 14% do PIB vai para a área da cultura. É muito dinheiro. O Brasil não chega a 1%. PIB é o produto interno bruto. É a soma todinha de toda a renda de todo mundo, tá? Juntou o dinheiro todinho, uma parte, 14%. É como se você pegasse uma parte de toda a sua renda familiar, do pai, da mãe, dos irmãos que trabalham, pegava essa parte e falava, essa parte é pra gente ir no teatro, é pra gente ir no cinema, é pra gente... É 14% que a Alemanha tira. Você consegue tirar isso do seu salário? Né? E o Estado brasileiro quando a pessoa não chega a 1%. Tem salário, já está de bom tamanho. E quando você investe dinheiro na cultura, você está gerando economia, gera entretenimento e está valorizando. E quando a cultura e a arte ajuda as pessoas a formarem pensamento, a formar pensamento crítico, a observar, a criticar, a questionar. Isso, a arte, ela como a gente falou no começo, a essência da arte é para isso. É para provocar o questionamento. E aí você produz cidadãos mais pensantes, mais racionais. Para ter uma cidade melhor, né? E aí na parte do entretenimento, quando a pessoa se alegra, é um cidadão mais calminho, mais... Exatamente. Vai tratar melhor a esposa, vai tratar melhor os filhos. Gente, a gente vai finalizar, depois, quando a Cici voltar, a gente vai ver se traz a Cici para uma entrevista. Vamos marcar com isso, a Cici, falar isso contigo com a Cici, podemos marcar já. E assim... Ela já está aqui pelo Guarujá, já. Já, né? A gente vai trazer e assim... obrigada, Júnior. Antes de terminar, a gente tem um momento aqui, Marília Gabriela, tá? Que é um momento de 3 perguntas no tapa, assim, eu falo a pergunta e você... isso é legal. E você fala o que te vier também. Primeira coisa que vier na mente. Isso. Um medo... Um medo, eu não tenho medo. Não tenho medo de morrer sufocado, de morrer pressionado, de morrer com uma coisa em cima de mim. É o meu único medo. Morrer afogado, tipo assim, sabe? Uma realização. Não tenho ainda. Não tenho. Nem sei se eu vou ter. Não. Mas a próxima pergunta acho que você vai ter. Não penso muito nisso. Mas assim, se eu conseguir fazer
bastante sucesso com essa mulher, com a Cícia, eu acho que eu estarei realizado com ela. Uma decepção. Só pode escolher uma. Só pode escolher uma? Então eu vou escolher a atual. Pode ser a atual, a do momento? Eu estou decepcionado com o Conselho de Cultura e com a classe artística do Guarujá. Decepção muito grande. Porque eu passei por um momento que... Aqui o convidado fala o que ele pensa, gente. Não tem, né? E a questão é essa. Não tem... Amanhã posso ter outra, mas hoje, nesse momento, é essa. Essa pergunta se fazem para mim, eu vou passar 2 horas falando. Eu não tenho só uma, não. Exatamente. Eu tinha aquele dia, porque quando eu tinha 5 anos, eu queria não sei o que. Vai. Mas é isso. Gente, obrigada, Júnior. Esse foi o Fala Claudinha. A gente volta segunda com o Toninho Salgado, não é isso, Freixo? Toninho Salgado. Obrigada, Freixo. Obrigada a galera que está assistindo agora e depois. Eu não consegui ver quem é. A gente não tá. A gente vai melhorar aqui a situação para a gente poder acompanhar melhor. Eu não peguei nem meu celular, gente. Eu nem tô aqui nem. Então, se alguém mandou mensagem, eu nem vi. Depois a gente vem e responde lá. Tá bom? Brigadão, valeu. Bom fim de semana a todos. Valeu, e tchau. Até mais. Esse Obrigado, foi mais Freixo. Fala, Claudinha. Freixo levou até palmas hoje. Que bom. Valeu, Claudinha. Conversa boa. Rapidinho. Eu sei. Almanac, não é? Almanac Itapema. Sabe de quem é esse site? Do bem. Ele é... Cenotécnico.